Bom dia, pessoal da primeira série. Betão aqui mais uma vez para mais uma aula de física. E hoje nós vamos corrigir aquelas atividades que eu passei, na aula anterior. Corrigir tudo, deixar tudo esclarecido e aí a gente começa então novas atividades, tá? E novos conteúdos. Então eu vou pegar aqui, o nosso material, que eu marquei aqui a atividade número 11, A atividade número 11 fala assim, um corpo de massa M pode se deslocar ao longo de uma reta horizontal sem encontrar qualquer resistência. Então aqui nós estamos desprezando, gente, qualquer tipo de resistência do ar, resistência com o chão, Então é um objeto livre de resistência. O gráfico representa a aceleração A desse corpo em função do módulo intensidade F da força aplicada, que atua sempre na mesma reta horizontal. Então, vocês podem perceber aqui, gente, que nós temos aqui, nesse eixo Y, a minha aceleração e no meu eixo X, a minha força aplicada. Tá? Então, esse é um gráfico simples. Tá? O eixo X é a força em newtons e no eixo Y é minha aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí ele fala, a partir do gráfico é possível concluir que a massa do corpo em quilogramas é igual a quanto? Tá? Gente, vocês podem pegar qualquer força, 2 newtons, 4 newtons, 6 newtons, para poder estar resolvendo essa questão. Então, eu vou pegar aqui o 6, que é o último, tá? 0 não vai dar certo porque 0 é 0, Então, vou pegar aqui o 6, que é o último, 6 newtons provoca uma aceleração de 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, peraí. Eu tenho força, tenho aceleração e quero saber a massa. Peraí, que fórmula que eu vou usar que relaciona força, aceleração e massa? Claro, a segunda lei de Newton, Eu posso dizer então, vou até anotar aqui, questão de número... Deixa eu só pegar aqui, certinho o nosso pincel. Questão de número 11, Então, pegando aqui, eu posso dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Bom, qual é a força que a gente pegou lá, que eu escolhi lá no exercício? Eu escolhi a força 6. Ah, Betão, se eu escolher a 4 ou a 2 vai dar certo? Claro que vai dar certo. Só que se você escolher a 4, por exemplo, você tem que pegar a aceleração de 0,4. Se você pegar a 2, vai pegar a de 0,2. Como eu escolhi 6, eu vou pegar a aceleração de 0,6, tá? Então, eu vou vir aqui e vou escrever, A minha força resultante foi de 6 newtons que eu escolhi lá, não foi? Que é igual a massa vezes... A massa eu quero descobrir, Não sei, coloquei o M aqui. Vezes a minha aceleração, que é de 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, é só isolar aqui, vai ficar massa igual a 6 dividido por 0,6. Então, posso falar então que a minha massa é de 10 kg, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um objeto que tem uma massa de 10 kg, tudo bem? Então, essa foi a questão de número 11. Nós vamos passar agora para a próxima questão. Eu passei para vocês aqui todas as questões dessa página, Vamos passar para a questão de número 12 agora. A questão número 12 também é bem simples. Não tem muito o que ficar analisando, Porque é bem simples. Ela fala assim, um carrinho de massa igual a 5 kg é puxado por um fio sobre um plano horizontal sem atrito. Então, está aqui, novamente, nós estamos falando de um objeto que não tem atrito, tá? E ele fala o seguinte, a tração máxima que o fio suporta vale 30 newtons. A tração máxima é 30 newtons. Letra A pergunta, qual é a aceleração que se pode imprimir no fio para ele não arrebentar? Então, vamos analisar, então. Deixa eu pegar aqui novamente e trocar aqui minha caneta de cor. Ok, questão de número 12. Aqui. E é o seguinte, ele disse que o máximo de força que ele suporta é 30 newtons. E ele diz que o carrinho tem uma massa de 5 kg. Força, massa e pede aceleração. De novo, nessa letra A aqui, eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? A minha força resultante que ele disse lá, a força máxima que ele suporta é de 30 newtons. Então, a massa do carrinho é de 5 kg, eu quero saber a aceleração máxima que eu posso imprimir nesse fio, para que ele não arrebente. Então, eu vou vir aqui agora e vou colocar que a minha aceleração vale 30 dividido por 5.
Logo, então, posso afirmar... Aliás, deixa eu pôr isso aqui embaixo. Será que vocês estão vendo aqui? Ó? A aceleração, então, é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui, ó, a nossa resposta, que vale 6 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A está respondida. E agora eu vou pegar a letra B, né? Vamos fazer essa letra B aqui. Aliás, a letra B não vou fazer ela, porque ela não é cálculo, né? Ela é uma questão teórica. Ela pergunta o seguinte, ó, vamos pegar aqui para a gente ver. Existe uma máxima velocidade para o fio não arrebentar? Justifique. Gente, veja só. Aqui você tem 30 newtons de força e ele disse que ele tem aqui, então, ó, ele quer saber o seguinte, ó, na letra ele pediu qual foi a máxima aceleração, não foi? A aceleração. E ele disse que a força aqui é de 30 newtons, a força máxima. Então, o que eu vou ter, então, gente? Não existe uma velocidade máxima. Por que não existe uma velocidade máxima? Porque se ele for aumentando de 6 em 6 metros por segundo, certo? E se for aumentando de 6 em 6 metros por segundo, ele mantém a mesma força. Olha só, analisa aqui comigo a fórmula. Se ele for aumentando de 6 em 6 metros por segundo, ele vai mantendo a mesma força que é 30 newtons. Tá? A força mantém a mesma, então não existe uma velocidade máxima para esse objeto aqui, para arrebentar esse fio. Tá? Nesse caso aí, igual eu falei para vocês, só analisar a fórmula, a explicação da fórmula, né? Se você mantém a aceleração até 6 metros por segundo ao quadrado, o fio não arrebenta. Porque a aceleração até 6 metros por segundo ao quadrado chega até 30 newtons, o fio não arrebenta. No caso, se você passar mais do que isso, vou colocar aqui, Betão, ó, 7 metros por segundo ao quadrado. Se você pôr 5 vezes 7, dá 35. Aí vai ultrapassar a força que o fio suporta. Então, na verdade, o segredo é o seguinte, a velocidade não tem a velocidade máxima. Tem o quê? Uma aceleração máxima, não a velocidade. Ok? Então, seria essa aí mais ou menos a explicação da questão número 12, tá? Vamos passar para a próxima questão. Vamos falar para vocês a questão número 13. Ela é uma questão um pouquinho mais difícil. Ela começa aqui embaixo, né? É uma questão da FUVEST, que fala assim, ó, uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu, quando o trem partiu do repouso, o fio inclinou em relação à vertical. Com o auxílio de um transferidor, a pessoa determinou que o ângulo máximo de inclinação na parte do trem foi de 14 graus. Nessas condições, letra A, represente na figura as forças que agem na massa presa no fio. Vou desenhar aqui na minha lousa digital aqui. Essa é a questão número 13, né? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Questão de número 13. Então, vamos desenhar aqui então. Deixa eu colocar minha régua aqui para a gente desenhar certinho aqui. E até eu conseguir fazer isso aqui ficar legal aqui. Bom, aqui eu vou falar que é o teto, né? Aqui o nosso teto. Agora aqui eu vou colocar o fio, tá, gente? Um pouco 90 graus certinho. Não, aqui é onde estava o fio antes. Aqui, ó. Onde estava o fio. Opa, eu tenho que usar a... Ixi, gente, eu tenho que usar a caneta, peraí. Aqui é onde estava o fio. Beleza. E agora o fio estendeu, né? Ele tem 14 graus. Eu vou acabar... Gente, até eu aprender a mexer com isso aqui, eu vou acabar aqui mudando. Não vou colocar 14, vou pôr aqui assim. Vamos pôr assim. Não sei como dar 14, não, só para a gente poder desenhar aqui. Eu vou vir aqui e colocar. Então o fio está aqui agora. Beleza. Então deixa eu tirar essa régua daqui. Beleza. Então eu vou vir aqui e vou falar aqui que nosso fio então tem 14 graus, né? Igual está lá no desenho, 14 graus. Está aqui nosso fio. E tá aqui onde ele estava antes, né? Vou deixar ele pontilhadinho aqui, que é onde ele estava antes. Beleza. Então ele quer que a gente representa as forças aqui no fio. Então vou desenhar essas forças de verde para vocês entenderem, tá? Então o que eu vou fazer então? Ó? A primeira força é a força que puxa para o centro da Terra, né? É uma força aqui, ó, que puxa para o centro do nosso planeta. Que força que é essa? É a força peso. Então vou desenhar a força peso aqui, certo? E existe uma força aqui... Opa, eu estou apanhando esse negócio aqui. E existe uma força aqui que é uma força de tração, né? Que está em cima dessa linha aqui, ó.
existe uma força aqui também que é a força de tração. Essa aqui. Vou desenhar aqui nossa força de tração para cá. Então, ó, beleza. Então, deixa eu tirar aqui nossa régua. Eu tenho para baixo aqui, então, a nossa força peso. Desenha aí. Vocês vão ter que desenhar na apostila de vocês o que eu estou desenhando de verde, tá? Você tem a força peso aqui e você tem para cá aqui, ó, a força de tração. Tudo bem? Então, a letra A está respondida, né? A letra A, ele falou para a gente desenhar as forças que atuam nossa massa aqui, né? Ele saiu daqui, veio para cá, ele deu uma distendida para a esquerda aqui, né? Então eu tenho a força de tração puxando aqui pelo cabo e a força peso para baixo. Na letra B, vamos ver o que a gente pega na letra B para a gente fazer. Ó. Vamos pegar aqui na letra B. Indique na figura o sentido do movimento do trem. Então é muito simples, ó. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer, gente? Veja só, se eu vier aqui, ó, e colocar, vou desenhar a letra B, aliás, vou fazer o seguinte. Eu tinha desenhado assim, não era? Eu vou desenhar aqui o peso para cá. Vou ficar desenhando muito com aquela régua, não, que demora demais. Tá aqui assim, ó, para cá e para cá. Aqui você tem o peso e aqui você tem a tração, né? Isso que você já fez na letra A. Na letra B eu vou fazer aqui de azul, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma vetorial aqui, ó. Deixa eu fazer como é que tá aqui na nossa apostila, aqui, beleza. Aqui tá a nossa força resultante, ó. Aqui a nossa força, a soma vetorial é a nossa força resultante. Então, isso que eu desenhei de azul aqui fica sendo o movimento do trem. Ou seja, o que eu desenhei de azul aqui, então, é o que você deveria fazer na letra B. Na letra C, vamos ver o que ele pede na letra C. Na letra C, até aqui foi fácil, né, gente? Até aqui foi tranquilo. Agora, a letra C é que o bicho pega, ó, quer ver? Determina a aceleração máxima do trem. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Eu sei, agora eu vou juntar tudo isso que eu já desenhei aqui para cima, ó. Eu sei o seguinte, ó. Eu sei isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma força para cá, que é a força de tração, né? Eu tenho para baixo aqui a peso. Aqui a força peso, né? E eu sei o seguinte, ó, aqui está a minha força resultante para cá. Se você for analisar, isso aqui fecha num triângulo. Ó. Se você pegar essa força peso que está aqui e desenhar ela de cá, ela vira um triângulo. Ó. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Eita lá, já. Peraí. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou puxar aqui para cima para fazer ela aqui, ó. Então, veja bem, vou desenhar esse triângulo. Então, eu tenho aqui a força de tração aqui. Certo? Vou desenhar a força peso aqui para a gente fechar num triângulo, tá vendo? A força peso está aqui e para a direita aqui está a minha força resultante, certo? E aqui está o meu ângulo de 14 graus, ó. Né? Deixa eu colocar mais fino, que senão vocês não vão conseguir enxergar. Vou colocar aqui no pincel mais fino, aqui, ó. Aqui vai ter um ângulo de 14 graus, beleza? Aí ajudou a gente. Beleza, agora, o que eu tenho? Olha só, imagina o seguinte, ó. Eu quero saber qual que é a minha força resultante, tá? Eu preciso saber qual que é a minha força resultante. E no caso aqui eu tenho só o peso e não tenho a tração, não tenho. Então, a força resultante, ele é o quê? Ele é o cateto oposto, um pouquinho, ó. Ele é o cateto oposto ao meu ângulo de 14 graus. E o meu peso é o meu cateto adjacente ao ângulo de 14 graus. Então, qual é das relações trigonométricas que eu vou usar cateto oposto e cateto adjacente? É tangente, né? Então, eu vou escrever que a tangente de 14 graus ela vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? A força resultante, dividido pelo cateto adjacente, que é o peso, né? Então, essa tangente de 14 graus vai ser... Vou colocar aqui uma força resultante. E o peso, eu sei que é massa vezes a gravidade. Gente, a tangente 14 graus ele forneceu lá no exercício, não forneceu? Vamos pegar aqui para a gente ver. Ó. A tangente 14 ele falou que é 0,25. Então, no lugar da tangente 14 aqui, eu vou colocar 0,25, que é igual à força resultante. Eu não sei quanto que eu quero descobrir. Eu vou usar a força resultante para depois descobrir a aceleração do ônibus, tá? A massa do objeto, ele forneceu, não forneceu? Qual foi a massa que ele forneceu?
Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Olha, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Ele não forneceu a massa. Ele não forneceu a massa. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora que eu caí a ficha aqui, ó. Aqui não é massa vezes a gravidade? Não é? Aqui não é força resultante? A força resultante é a massa vezes a aceleração, não é? Dividido pela massa vezes a gravidade. Então, no lugar desse FR aqui, ó. No lugar desse FR, ele já substituiu aqui a massa vezes a aceleração. Porque lembra lá, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí eu posso cancelar essa massa com essa massa e vai sobrar o seguinte, ó. A minha aceleração vai ser o 0,25 vezes a gravidade da Terra, que a gente sabe que é 10. Pronto, descobri a aceleração do ônibus. A minha aceleração do ônibus é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá aqui. Olha só, tá aqui então, resolvido, né, o nosso exercício aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para quem não viu, ó. Aqui, ó. Tá aqui então, aceleração valendo 2,5 metros por segundo ao quadrado. Como falei para vocês, a questão número 13, ela é um pouquinho mais complicadinha, né? Mas nada aí que a gente não possa tá resolvendo, tá bom? Vou fazer com vocês agora a questão número 14. Deixa eu pegar aqui a questão de número 14. Vocês dão só um minutinho que eu tô apanhando aqui ainda dessa caneta. Oh, meu Deus, peraí. Questão de número 14. Aqui, beleza. Ok, vamos lá. Então fala assim, a questão número 14 fala assim, ó, o motorista dirige seu automóvel em uma via retilínea horizontal com velocidade de 90 km por hora. Então, ele deu a velocidade do carro, né, do motorista de automóvel, 90 km por hora. Quando percebe um sinal de trânsito fechado, ele imediatamente freia, impondo ao carro uma desaceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Uma desaceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado até que atinja o repouso. Letra A. Represente em uma figura a força resultante que age sobre o conjunto automóvel-motorista e os vetores velocidade e aceleração no conjunto do processo da frenagem. Beleza. Gente, vou puxar aqui... Opa, peraí. Vou puxar aqui a minha lousa para a gente fazer aqui a questão de número 14, tá? Vou pegar aqui a caneta vermelha. Aqui, ó, questão de número 14, beleza. Vamos lá, gente. Eu vou desenhar aqui então. Meu automóvel. Faz de conta que aqui é o chão, ó. Ixi, Maria, eu tô apanhando 10 a 0 isso aqui. Aqui é o chão, né? E aqui está o nosso automóvel. Desenhar nosso automóvel de azul. Aqui a rodinha do automóvel. Aqui o nosso veículo. Olha só que chique o nosso veículo, né? Aqui o carrinho dos Flintstones, que o pessoal gosta de falar, que eu desenho igual os Flintstones aqui, que o carrinho tá indo para lá, ó. O carrinho tá indo para direita. Aí, só que loucura, né? Agora eu vou desenhar de verde os vetores que ele pediu. São 3 vetores que ele pediu. Ele pediu a força resultante, a aceleração e a velocidade. Vamos analisar para onde que o carrinho está indo pelo desenho que eu fiz aqui. Tá indo para a direita, ó. Então aqui é meu vetor velocidade. Meu vetor velocidade está para a direita. O carrinho está indo para a direita. Só que ele percebeu um sinal vermelho, está freando. Se ele está freando, então a minha aceleração está para onde? A minha aceleração está ao contrário da velocidade. A minha aceleração está para a esquerda. Por que a aceleração está para a esquerda? Justamente pelo fato de que a aceleração está contrária à velocidade, né? Para conseguir reduzir a velocidade desse carrinho. E ele pede também qual que é a força, para onde que está apontando a força resultante. Gente, a gente sabe que pela inércia esse carrinho deveria estar indo para a direita, né? Com velocidade constante. Só que ele está reduzindo a velocidade. Então a minha força resultante, ela está contra essa velocidade. Então está aqui a minha força resultante, ó. Tá para a esquerda também. Tá? O livro aqui de vocês de física e muitos livros de física colocam essa força resultante como a letra R para simbolizar resultante. Para onde está falando resultante? É o R. Mas eu gosto de escrever força resultante, que aí fica mais direcionado. Você sabe o que está acontecendo. Então a letra A está respondida.
era só para a gente desenhar, então, o carrinho. Vamos pegar aqui a letra B. A letra B pede o quê? Ó, se a massa do automóvel é igual a 720 kg e a aceleração... Não, desculpe, 120 kg e a do motorista é igual a 80 kg, calcule o módulo da resultante das forças que atuam sobre o conjunto automóvel-motorista, supondo que o motorista esteja solitário com o automóvel. Ou seja, basicamente, o que eu estou querendo dizer? A massa total do nosso automóvel é 720 mais 80, que dá 600 kg, tá? E a minha aceleração aqui no caso, ela é constante de 2,5 metros por segundo. Então, mais uma vez, vou jogar naquela formulazinha. Que formulazinha? Força resultante igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, a força resultante é o que ele perguntou. Vou escrever aqui, a resultante, não sei. A massa do carrinho é os 720 do carro, mais os 80 do motorista, vezes a minha aceleração, que é uma desaceleração, na verdade, de 2,5 newtons. Então, eu tenho que a minha força resultante vai ser 720 mais 80, vai dar 800, né? 800 vezes 2,5. Então, eu vou ter que a minha força resultante vai ser de 2.000 newtons. Ó. A minha resultante, então, ela é de 2.000 newtons. Então, tá aí, né, a nossa questão número 14, letra A e letra B resolvidas, tá bom? Vamos passar aqui agora para a questão de número 15. Vamos pegar aqui a questão de número 15, que a gente fecha essa página 147, tá? Que fala o seguinte, ó, um caixote de massa 200 kg está parado sobre a carroceria de um caminhão que se move horizontalmente a 20 metros por segundo. O motorista aplica os freios e consegue parar em 10 segundos. Se o caixote não desliza sobre a carroceria do caminhão, a força resultante sobre o caixote, suposta constante, tem intensidade de newtons de... Gente, primeira coisa, ele deu a velocidade que ele estava, ele parou em 10 segundos, então dá para a gente calcular a aceleração aqui. A gente calcula a aceleração. E a gente sabe que a massa é de 200 kg, eu acho então a força resultante. Então vamos escrever aqui a questão de número 15. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que a aceleração ela é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, não é isso? Então veja bem, eu posso dizer então que a minha aceleração vai ser, a variação de velocidade foi, no caso aí, ele parou, a velocidade final, 0, menos a velocidade inicial, que foi de 20 metros por segundo, e isso em 10 segundos, né? Eu vou ter aqui, gente, uma aceleração negativa, porque foi uma desaceleração. Mas eu posso simplesmente vir aqui e colocar isso em módulo. Ó. Porque aqui, na verdade, o sinal para a gente não importa. Eu quero saber qual foi a aceleração. Então, vai ficar, então, 20 dividido por 10. Então, eu sei que a minha desaceleração, na verdade, ela foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, descobri a minha desaceleração. Então, ele acabou diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo. Então, vou vir aqui agora, ó, e vou falar então que a minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Eu quero saber que força foi essa. Então, força resultante é igual a massa. Ele disse lá no enunciado que a massa era de 200 newtons, 200 kg, desculpe, vezes a aceleração, que é 2. Então, eu posso dizer que a minha força resultante foi de 400 newtons. Tá fácil, né, gente? Essas questões estão bem tranquilas. Tirando a questão número 13, né, que foi um pouco mais difícil. Deixa eu ver qual foi. Número 12, 13. Número 13. Essas questões aqui até que estão bem tranquilas de fazer. Né? Tá fácil aí. Vamos então, deixa eu ver aqui como é que está o nosso material. Eu não pedi as outras, né? Pedi só até a 15, né? Então, nós vamos fazer aqui as questões. Só para a gente finalizar essa aula, gente. Vamos fazer aqui... a 16, a 17, deixa eu só ir pegando para ver quais questões eu vou pedir para vocês fazerem agora nesse restinho de aula. Nós tivemos aqui 25 minutos de aula, ainda falta mais 25 minutos ainda. Então ainda dá tempo ainda de fazer muita coisa. A 17 vocês podem fazer ela também. A 18,
Vocês podem fazer a 18 também e a 19, tá? A 20 não, deixa pra gente fazer na próxima aula juntos. Então, esse restinho de aula, aí faltam 25 minutos, façam para mim essas 1, 2, 3 questões. É bem facinho, façam a 16, a 17, a 18 e a 19. Então, 4 questões na verdade, né? Então, façam essas questões para mim e aí na parte da tarde a gente corrige tudo, ou eu passo mais, não sei ainda, vou ver aqui certinho. E à tarde eu passo mais informações para vocês, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Corrigi aí os exercícios que eu havia passado na aula passada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui sempre em tempo integral no WhatsApp para poder ajudá-los naquilo que for preciso, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula de Física do professor Roberto, do Colégio Ápice. Um abraço e até a próxima.